Amém, irmãos? Paz seja convosco. Hoje vamos falar de João 11, 1 a 4. A ressurreição de Lázaro, que diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Aconteceu um problema numa casa, numa família, importante para Jesus. Os 3 amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Eles tinham comunhão, intimidade com Jesus. Jesus se hospedava na casa deles quando passava por Betânia. Mandaram avisar Jesus que Lázaro estava enfermo, aquele a quem Jesus ama. Como assim mandaram avisar, né, irmãos? Marta ou Maria deviam ter ido até Jesus. Assim como o servo do centurião em Lucas 7:7, ele correu atrás de Jesus, né, em busca do milagre, né? Não mandou ninguém ir avisar, né? Jesus recebe a notícia e já vê todo o plano no mundo natural e no espiritual, que diz assim no 11:4. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então Jesus recebe a notícia e já vê todo o plano no mundo espiritual e no mundo natural. Aqui está o plano de Deus revelado, o porquê da enfermidade, o porquê do atraso de Jesus. Tudo já estava estabelecido por antecedência. Nada é por acaso. João 11:6, que diz assim: Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus soube na notícia, e porque ele já sabia do que ia acontecer, ele ainda demorou 2 dias para chegar lá naquele ponto, né? No 11:14 diz assim: Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Jesus disse, ele adormeceu, já vendo o fato antecipado, visão espiritual. Os discípulos não entenderam. Daí ele disse, ele morreu, né? 11:14. Para ser mais direto, quando Jesus chega, Lázaro já está sepultado há 4 dias. Betânia estava distante 15 estádios, que isso representa 3 quilômetros, da onde Jesus estava no momento que recebeu a notícia. Então a gente faz uma pergunta assim: por que Jesus deixou Lázaro morrer sendo seu amigo? Porque a vontade do Pai é em primeiro lugar, assim como diz lá em Mateus 6:33, né? Buscai primeiro o reino, depois todas as coisas serão acrescentadas. Isso é uma regra que rege toda a Bíblia, desde o Gênesis 1:1, que diz que Deus criou primeiro os céus e depois a terra. Então temos uma regra aí que é primeiro mundo espiritual e depois o mundo material. No 11:20, Marta vai ao encontro de Jesus e diz: Se você estivesse aqui, não teria acontecido isso. 11:20, diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Então, a gente entende que quando Jesus não está na causa, o mal acontece, né? Por isso é vital para a nossa vida a presença de Jesus Cristo.
Marta sabia que Jesus ressuscitaria ele na ressurreição do arrebatamento, que está lá no 11:24, que diz assim: Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Basta haver fé. Eu sou é o nome de Deus. É tempo presente. Não é passado, não é futuro. Se fosse passado, seria eu era. Se fosse futuro, seria eu serei. Mas ele diz, eu sou. Esse é o relógio de Deus, é o Kairos de Deus. Nós vivemos em Cronos. Não existe espaço-tempo para Deus. Ele é sempre eu sou. Eu tenho domínio da morte, disse Jesus, Eu tenho a chave, eu tenho autoridade, eu sou. Lá em Gênesis 3, 14 e 15, quando Moisés recebe o chamado de Deus para libertar o povo do Egito, Moisés pergunta para Deus, o que eu direi, quem me enviou? E Deus diz assim, o eu sou te enviou. Meu nome é eu sou, diz para eles. Jesus vê a impossibilidade dos homens como uma possibilidade de milagre. Possibilidade de ser não só homem, mas ser Deus também. Falando a mesma palavra que Deus fala para Moisés. O que seria maior? Jesus impedir a morte de Lázaro ou ressuscitá-lo depois de 4 dias? Maria vê Jesus e diz a mesma frase da irmã Marta, que está lá no 11:32, que diz assim, Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase que a Marta falou, a Maria também falou, Como a gente tem a mania de ver as coisas com o nosso pensamento, no mundo natural. Para o milagre acontecer, é necessário que o homem aperte o start, acender o pavio do milagre. Jesus não pode provocar o milagre. Só o homem usando a fé, linguagem, para obter algo no mundo espiritual. É necessário que o homem coopere para o milagre, que dê o primeiro passo. O homem é cooperador do milagre. Porque Jesus diz assim para ela, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? É necessário que haja fé para que Jesus conclua o milagre. Depois que os homens tiraram a pedra, então o mundo espiritual, pode Deus fazer o impossível depois que o possível já está feito? O possível o homem tem que fazer. Tirar a pedra era possível que o homem fizesse, mas ressuscitar um homem 4 dias sepultado era impossível que o homem fizesse. Então o possível nós fazemos, mas o impossível só Deus pode fazer. No 11:39, Marta disse, Senhor, já cheira mal. No 11:39 diz assim, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. No 11:40, Jesus provoca a fé deles. E isso é extremamente necessário e vital para que o milagre acontecer. Jesus fez o mesmo com Jairo, lá em Marcos 5:36, que quando Jesus estava indo com Jairo para ressuscitar, a filha do Jairo também estava doente, acabou vindo à morte. Então ele para curar a mulher do fluxo de sangue no meio do caminho.
E daí eles vêm e avisam depois Jairo que a filha já tinha morrido. E Jairo já estava desanimando. Então Jesus disse: somente creia, não tenhas medo, né? No 11:41, Jesus levanta os olhos ao céu, lugar de onde nasce o milagre, fonte do milagre. Quando curou o surdo e gago, fez a mesma coisa em Marcos 7:34. 11:41 diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então Jesus olha para os céus, da onde vem o milagre, e dá a ordem no mundo espiritual. Bem interessante isso, né? No 11:43 diz assim, ó. No 11:43: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus dá a ordem ao mundo espiritual e ao corpo podre de Lázaro. A voz de Jesus é ouvida até pelos mortos. Jesus fala o nome. Ele fala assim: Lázaro, sai para fora. Porque se ele não tivesse falado o nome, todos os mortos que estavam sepultados iriam ressuscitar pela palavra de ordem do Senhor, né? A palavra de ordem de Jesus é tão poderosa que todo o mundo e o universo foram criadas por palavra de ordem que saiu da boca de Jesus. Uma pessoa, depois do terceiro dia morto, começa a apodrecer. Por isso Jesus ficou 3 dias apenas. Para quem gosta de números, né, na Bíblia, eu sou apaixonado pelos números da Bíblia. Jesus ressuscitou 3 pessoas, cada um com dias de morte diferente e se encaixando perfeitamente. A primeira, a filha de Jairo, 1 dia morta, Marcos 5:41. Segundo, o filho da viúva de Naim, 2 dias morto, está lá em Lucas 7:14. Terceiro, o Lázaro, que é o que nós estamos falando nessa passagem, 4 dias morto, já podre, em estado de apodrecimento. Com 4 dias inicia-se o processo de apodrecimento. Mas faltou o número 3, o número de Deus, né? O número 7 e o número 3 são muito citados na Bíblia sendo os números de Deus. Então faltou esse número 3, ou o terceiro dia, que ficou reservado para o próprio Jesus Cristo. Então, fechando a nossa conta, né? A profecia dizia que o santo não verá corrupção. Está lá em Salmo 16:10. Essa palavra corrupção, ela significa apodrecimento. Então já foi profetizado que Jesus não apodreceria, né, o corpo dele. Por isso que em 3 dias ele já estava de volta. Naquele tempo se velava uma pessoa 3 dias, pois achavam que podia não estar totalmente morta e voltar a viver. Mas no 4º dia já estava sepultado, pois não teria como voltar mais. Já iniciava o processo de corrupção ou apodrecimento. Mas Jesus, contrariando a lógica humana, contrariando a sabedoria, ele manda uma ordem a um morto já sepultado e podre no 4º dia. A palavra de Jesus é tão poderosa que criou o universo. Vemos isto em Gênesis 1, versículo 3. Haja luz. O cosmos foi criado pela palavra que saiu da boca de Deus. Jesus é o verbo, assim como diz lá em João 1:1. Lázaro saiu para fora agora, novo em folha, como diz no 11:44, que diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras,
e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, Lázaro saiu para fora, agora novo em folha, sem cheiro de carne podre. Isso que é muito interessante, muito lindo, na palavra, como Deus faz as coisas perfeito. O homem foi recriado depois de estar já em estado de apodrecimento. Assim como os 3 homens lançados na fornalha, que está lá em Daniel 3, 27, uma fornalha acesa 7 vezes. Saíram, como diz a palavra, sem cheiro de fogo e nem fumaça. Incrível, incrível isso. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. No 11:45, então o plano de Deus se cumpriu na íntegra, como dizia lá no início, Se demorou de propósito. No 11:45 diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, claro, foi muito mais importante ter curado Lázaro do que Jesus ter chegado antes, quando ele estava doente, e ter curado simplesmente ele e ele não ir para a sepultura. Claro que o milagre seria bem diferente. E aí, para encerrar e concluir, vou falar de 4 coisas importantes para nós guardar no nosso coração, na nossa mente. Primeira coisa, ter comunhão e intimidade com Jesus. Sempre, não só na hora da luta ou no impossível, não só no deserto, não só na tempestade. Segundo, ter fé em Jesus, pois sem fé é impossível agradar a Deus e tirar algo do mundo espiritual. Terceiro, fazer o possível, dar o primeiro passo, aquilo que o homem pode fazer e deixar o impossível para Deus. O que tu pode fazer, Deus não faz. Quarta coisa, não duvidar do poder de Deus, ficar quieto e deixar Deus operar o milagre. Assim como diz em Isaías 64:4, quando eu trabalho, Ele espera, e quando eu espero, Ele trabalha. Isaías 64:4, eu vou ler aqui. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se Deus trabalha por aquele que espera, então se a gente trabalha, inverte, Ele espera. E ninguém quer, passando por um deserto ou estando no meio de uma tempestade, que Deus espere. A gente tem pressa para que se resolva logo. Então, quer ver Deus trabalhar? Espere. Que essa palavra venha abençoar seu coração. E se inscreva no nosso canal, que vamos estar colocando mais mensagens para abençoar a sua vida, para lhe trazer entendimento e para abrir nossa visão do reino de Deus e das coisas verdadeiras que mais importam. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, guarde sua mente e lhe dê uma vida abençoada em nome de Jesus. Amém.